Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre como ter experiências sobrenaturais com Deus. A experiência com Deus, irmãos, é uma coisa que marca a nossa vida. É algo tão profundo, é uma experiência que você passa com Deus tão marcante que aquilo se torna um divisor de águas na tua vida. Todo cristão, não somente o cristão, mas toda pessoa, todo ser humano precisa ter um relacionamento com Deus. Esse é o propósito de Jesus ter vindo a este mundo, porque a Bíblia diz que toda a humanidade foi corrompida pelo pecado e todos ficaram mortos espiritualmente. Rompeu-se a ligação entre o homem e Deus. Tanto é que a palavra religião no latim significa religare, ou seja, é o homem tentando se religar, se reconectar com Deus. Mas o que eu acho mais maravilhoso no Evangelho é que agora é Deus quem se reconcilia com o homem. Foi Deus, essa atitude partiu de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e nos dar a salvação eterna. Então, o amor de Deus é tão grande, irmãos, que é Ele quem vem atrás do homem. É Deus que vai em busca do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram, foi Deus quem correu atrás deles e perguntou: onde vocês estão? Por que vocês estão fugindo de mim? Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós, por conta própria, nós não buscamos a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, Deus coloca o desejo no nosso coração por mais da presença dEle. Deus coloca sonhos no nosso coração, o desejo de fazer a vontade dEle, de andar nos seus caminhos. E aí Ele mesmo realiza esse desejo. Então tudo parte de Deus. A Ele seja a honra, a glória para sempre, porque dEle e por Ele são todas as coisas. Então tudo parte do Senhor. E eu creio que Deus já tem chamado muitos de vocês, já tem tocado através da palavra, através dos testemunhos, através dos louvores. Tudo começa assim, né? Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive, eu ainda estava no mundo, irmãos. Eu ainda nunca tinha lido a Bíblia, não conhecia ninguém que tinha acesso ao Evangelho, à Palavra de Deus. E eu estava uma noite lá em casa, assistindo televisão, com um vazio muito grande na minha alma, o coração meu angustiado. E eu liguei o canal de TV e estava passando uma mensagem lá, uma mensagem muito bonita de madrugada. E naquela mensagem o moço falava assim: olha, você que está sofrendo, você que está com a sua vida sem sentido, Jesus te ama. Irmãos, aquela mensagem entrou tão forte no meu coração, mas aquela experiência passou, sabe? E eu não sabia como encontrar aquele Deus, eu não sabia como encontrar, sentir aquela paz que eu senti novamente, sabe? E aí passaram-se alguns meses e eu já até contei várias vezes esse testemunho meu no meu canal do YouTube. O que aconteceu? Eu namorava uma moça e eu era espírita. Antes de me converter, antes de entregar minha vida para Jesus, eu era da religião espírita, já fui católico. E aí, essa moça que eu namorava, ela ia em terreiros de Umbanda, né? Em centros, né, de Umbanda, e eu ia junto com ela. Até que um dia, nós fomos num terreiro, numa cidade em Minas Gerais, e quando a gente chegou lá, irmãos, eu sempre fui muito voltado para o lado espiritual, sabe? Sempre gostei muito de saber mais, eu tinha muita curiosidade a respeito de coisas espirituais. E quando nós chegamos nesse terreiro de Umbanda, eu fiquei muito assim admirado, porque eu estava vendo ali algo acontecendo na minha frente, né? Algumas pessoas ali começaram a tocar os seus abatuques e tal, e de repente a entidade, né, o espírito entrou na pessoa ali e eles vieram conversar com a gente. E aquele moço, né, ele estava, já não era o moço, mas era a entidade ali, que hoje a Bíblia diz que são demônios. Ele estava ali endemoniado e veio conversar com a gente, e ele só falou coisas boas, só coisas assim que eu fiquei de queixo caído, tipo assim, quem contou minha vida para esse cara, né? Mas a verdade é que a Bíblia diz que Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele não vai vir com chifre, com rabinho, não vai vir de uma forma assustadora. E ali eu fiquei encantado com aquilo. Só que
passaram-se os dias e ele tinha me dito o seguinte: olha, vocês não vão passar mais por problemas, mas por lutas. No dia que vocês precisarem de ajuda, eu vou socorrer vocês. Basta que vocês me chamem. Olha o perigo, irmãos, porque às vezes a gente fala as palavras, e eu quero até trazer uma mensagem muito forte sobre isso, o poder das palavras no mundo espiritual. Às vezes você invoca alguma coisa que você não tem o conhecimento, você não tem ideia, mas você está abrindo portas ali para atrapalhar a tua vida totalmente. Ou então você amaldiçoa uma pessoa ou a sua própria vida, e você está colhendo tempestades, entendeu? Você está colhendo problemas para a tua vida. E aí os dias se passaram e, irmãos, foi um inferno. A minha vida parece que nada tinha sentido mais, tudo começou a dar errado e tudo hoje eu entendo que era justamente para eu invocar aquela entidade. Irmãos, eu fui para casa, eu lembro direitinho, era tarde e eu estava passando muito problema e assim, muito pensamento de morte, querendo acabar com a minha vida, muito sofrimento, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu fui para casa e eu fui invocar aquela entidade. Só que quando eu entrei no meu quarto e eu fui para fazer aquela oração, né, que ele tinha me passado, naquela hora, algo muito forte tocou no meu coração. E ele disse assim: não faz isso, porque isso não é do bem, isso não é de Deus. Irmãos, ninguém falou comigo, mas eu senti aquilo e eu decidi não fazer. Não entendi porquê, mas não fiz. E essa moça com quem eu namorei, a minha ex-namorada, ela chamou aquela entidade. E eu não sabia disso, mas eu só fui saber muitos anos depois que Jesus já estava na minha vida, e eu fui contar para ela as minhas experiências, e ela então contou que realmente ela chamou aquela entidade. Quando eu cheguei na casa dela, ela me disse assim: olha, eu estou vendo a minha mãe. E a mãe dela, irmãos, já tinha morrido, fazia uns 5 anos. E ela estava vendo a mãe dela no quarto, no corredor. Eu tomei um susto muito grande e eu não sabia por que estava acontecendo aquilo. E ela falou: olha, estou com uma dor de cabeça muito forte, não está passando essa dor, já tomei remédio, já fui no médico, não estou entendendo o que está acontecendo. E ela falou o seguinte: vamos terminar o nosso relacionamento, porque não tem futuro, não vai dar certo. Irmãos, aquilo para mim foi um baque, porque a gente tinha planos. E a Bíblia diz, né, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, naquele momento eu tomei um choque, porque parece que o meu chão desabou. E eu fui embora. E enquanto eu estava indo embora de bicicleta, eu decidi abrir meu coração para Deus. Sabe quando você pensa assim: por mais que tudo deu errado, eu vou agradecer a Deus? E aí, irmãos, foi naquele momento em que eu falei com Deus e eu fiz a oração do Pai Nosso, a única oração assim que eu sabia de verdade fazer, que eu aprendi. E depois que eu orei, irmãos, daquela maneira, continuei subindo a rua de bicicleta. De repente, irmãos, eu tive a maior experiência que eu já tive com Deus. Eu ouvi o próprio Deus falando comigo. E foi algo assim tão nítido. Eu tenho certeza, foi algo audível, porque eu olhava para os lados, eu não encontrava. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas Deus falou para mim o seguinte: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Irmãos, naquela hora as lágrimas desceram dos meus olhos. Eu chorei que nem uma criança. Eu parecia uma criança. Irmãos, o interessante é que eu tinha um coração muito duro, sabe? Eu tinha um coração muito de pedra mesmo. E nada me fazia chorar. Podia falecer um ente querido meu, eu não chorava. Por nada eu chorava. Mas naquela noite eu chorei como uma criança. Foi uma experiência tremenda. E eu não sabia disso também, mas a minha avó, a mãe do meu pai, ela já estava orando por mim. Olha o poder da oração, irmãos. E ela estava orando por mim porque ela também era uma católica fervorosa, ela era muito religiosa, mas ela não conhecia a Deus de verdade. E não estou falando não vou falar aqui mal, viu, irmãos, de nenhuma religião. Eu apenas quero dizer que todo ser humano, independente da religião, precisa ter um encontro com Deus vivo. Amém? E eu vou citar um exemplo aqui de um homem de Deus que a vida toda ele ouviu falar de Deus, mas foi só depois de muitas dificuldades que ele teve um encontro com Deus. Então, não estou dizendo que somente os evangélicos têm encontro com Deus, não. Tem muito evangélico que está lá só
de fachada, está na igreja, mas nunca teve um encontro com Deus. Católico, a mesma coisa. Pessoas que não têm religião nenhuma, elas podem ter um encontro com Deus. Então, eu vou te mostrar aqui as minhas experiências para você se inspirar, porque se eu, irmãos, estou aqui hoje falando para vocês, contando essas experiências, é porque Deus, Ele é um Deus que não se limita a nada. Ninguém pode colocar Deus dentro de uma caixinha e falar assim, Deus, você vai agir só dessa maneira. Não, Deus age de muitas maneiras. A Bíblia diz que isso se chama multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça do Senhor se manifesta de diversas maneiras. Então essa foi a minha experiência. E aí, eu ouvi essa voz de Deus e no dia seguinte, eu cheguei em casa, eu cheguei em casa, limpei as lágrimas, não contei para ninguém. Mas eu dormi pensando assim, como que eu faço para encontrar essa voz, esse Deus? Eu só sabia, irmãos, que era o Deus criador dos céus e da terra que tinha acabado de falar comigo. E só sei que eu cheguei no dia seguinte, contei para os meus amigos, Eu estava tão feliz. E aí, irmãos, naquele momento, meus amigos jogaram um balde de água fria. E eles não acreditaram em mim. Eles falaram que era coisa da minha cabeça. Onde já se viu Deus falar assim com as pessoas? Deus não fala não. E ainda mais você. Eu era o mais bagunceiro lá, viu, irmãos? Não vou negar isso. Eu era o mais bagunceiro da turma. Então eles duvidaram de que podia acontecer algo assim comigo. Mas, irmãos, foi uma experiência e eu não tive dúvidas. Lógico, o inimigo depois daquilo se levantou muito forte. E foi justamente uma semana depois que eu tinha ido naquele terreiro, Resumindo, irmãos, depois dali eu tive muitas experiências com Deus, graças a Deus, porque uma coisa que eu sempre tive medo é de ser um crente morno, sabe? Um crente assim que é só religioso, não vive mesmo na presença de Deus. Então eu sempre tive muito medo disso e eu sempre busquei a Deus por causa disso, porque eu queria mais e mais, eu sempre tive essa sede. Lembra do que eu falei no começo? O próprio Deus coloca isso em nós, esse desejo. À medida que você caminha com Ele, você vai sentindo mais e mais vontade de buscar a Deus. Agora, se a pessoa vive só uma religiosidade, se ela apenas vai na igreja porque o pai mandou, a mãe fica pegando no pé, ou por causa do namorado, namorada, aí a pessoa não está indo por causa de Jesus. Mas quando você vai com o propósito de ouvir a voz de Deus, você então abre o seu coração. E ali o Senhor faz a obra. Amém? Então, muitas pessoas, elas têm experiências com Deus. Isso, na verdade, é muito comum. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo têm vários testemunhos e experiências para contar. Mas não são todas as pessoas que têm a experiência maior de todas, que é o novo nascimento. Como eu disse para você no começo desse vídeo, todo ser humano está morto nos seus pecados. Ele não tem acesso a Deus, apesar de Deus abençoar, porque existe uma graça comum, que ela atinge a todas as pessoas. Por exemplo, Jesus disse que a chuva, ela cai sobre o justo e sobre o injusto. Ou seja, não importa que tipo de pessoa seja, ela pode experimentar coisas boas nessa terra. Mas todo ser humano precisa passar pela experiência maior de todas, que é o novo nascimento. Quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, e você se arrepende dos seus pecados, e você diz com a sua boca, Jesus, entra na minha vida, eu creio que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Neste momento você é salvo. Amém? E essa não é a única experiência, essa é a primeira, é a maior de todas. Mas depois Deus quer que você tenha experiências com Ele, Então muitas pessoas têm experiência de livramentos, de acidentes, de carro. Quantas pessoas? Pessoas que nem são cristãs, religiosas, já tiveram livramentos em que elas reconhecem que foi Deus que livrou elas. Quantas pessoas têm experiências de que uma porta de emprego se abriu, o casamento foi restaurado, a vida da pessoa mudou. Ela estava num momento de trevas, de escuridão, e de repente parece que uma luz ilumina a pessoa. Isso já é a graça de Deus, Deus conduzindo a humanidade. Mas, como eu disse, todos nós precisamos passar por essa maior experiência de todas. E um exemplo disso, de que a pessoa pode ser religiosa, mas mesmo assim não ter um encontro com Deus, é o exemplo de Judas. Judas, ele foi um homem que teve experiências ali de ver. Talvez ele expulsou demônios, porque ele estava junto com os discípulos, aprendendo com o mestre. Talvez ele expulsou demônios em nome de Jesus, talvez ele curou enfermos, a Bíblia não fala nada disso. Mas
ele com certeza ele viu experiências o tempo todo, enquanto ele esteve no ministério com Jesus, mas ele não experimentou esse novo nascimento, ele não se converteu de verdade, entendeu, irmãos? Então, é muito importante você priorizar isso, a maior experiência de todas, que é quando você abre os seus olhos e você enxerga que você estava perdido, que você era um pecador condenado, mas agora Jesus, ele veio te salvar e ele te salvou, amém? Então hoje, irmãos, eu quero falar para vocês como ter essas experiências, né? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, eu posso contar mais algumas que eu tive, mas todos nós podemos ter experiências. Eu me lembro uma vez, irmãos, se deixar eu vou falando aqui, viu? Se deixar, daqui a pouco vai tomar muito tempo. Eu quero ser prático nessa mensagem e te dar o passo a passo, vamos assim dizer. Uma vez eu estava num congresso cristão, né? E a gente estava buscando a Deus, e aí era um acampamento, né? E aí quando chegou no horário da janta, a gente foi lá, serviu e tal, e eu sentei na mesa junto com meus amigos, e tinha uma amiga minha que ela começou a me perguntar, nossa, como que é falar em outras línguas, né? Eu queria tanto falar em línguas estranhas. E eu comecei a falar para ela das experiências que eu já tive a partir disso. E ela ficou assim maravilhada, sabe? E ela pensou, nossa, quem me dera um dia poder, né, falar em outras línguas. Eu acho que isso me aproximaria muito de Deus. E eu perguntei para ela o seguinte, você já pediu para Deus de coração que você gostaria de ser batizado assim no Espírito Santo? E ela falou assim, não, nunca pedi, não. Sempre desejei, mas nunca pedi. Eu falei, então, a Bíblia diz, né, muitas coisas a gente não recebe porque a gente pede por interesses egoístas, mas muitas vezes a gente não recebe porque a gente não pede. E Jesus ainda virou para os discípulos e disse, peçam e lhes será dado. Até agora vocês não pediram nada, mas peçam para que a alegria de vocês seja completa. E eu falei isso para ela. Irmãos, terminou o jantar, ela foi lá para o quarto dela, eu não sabia de nada. Para mim ela tinha, né, ia pedir outro dia. Mas quando começou o culto, irmãos, de repente eu vi uma pessoa orando em línguas alto, lá, bem perto de mim assim, e as pessoas tiveram que segurar aquela moça, porque ela estava cheia, ela ficou cheia do Espírito Santo e ela não estava se contendo, sabe? Eu não sabia, mas quando eu cheguei lá perto eu vi que era ela. Irmãos, eu fiquei numa alegria, porque eu pensei, nossa, olha o que Deus está fazendo. Deus respondeu a oração aqui de imediato, né? E aí ela ficou tão feliz, irmãos, ela começou a falar em outras línguas e depois no final ela falou, olha, depois que você me falou aquilo, eu fiquei com tanta vontade, eu fui no meu quarto, eu dobrei meus joelhos, eu falei, Deus, faz isso comigo também, nossa, eu tenho muita vontade. E aí Deus atendeu rapidamente. Então, irmãos, às vezes a gente acha que a experiência com Deus é aquela coisa assim impossível, vai demorar anos e anos, nunca vai acontecer, não é assim? Mas a Bíblia diz que Deus está perto de nós, Deus está muito próximo de nós. Então, irmãos, você que já tem o Espírito Santo, ele não está somente perto, ele está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, amém? E eu quero citar aqui o exemplo para vocês de Jó, porque Jó, ele é um exemplo claro de alguém que já tinha tido experiências com Deus, mas a maior experiência de todas é aquele momento em que ele vê Deus na vida dele, e ele reconhece que ele estava perdido, muitas das coisas que ele achava que era certo não era nada. É aquele momento em que tem um encontro com Deus, né? E a Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, um homem que, segundo o próprio Deus disse, não tinha ninguém na terra semelhante a Jó. Um homem justo, um homem íntegro, um homem que ele andava com Deus mesmo, ele até orava pelos filhos e ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Então, ele era crente até para os outros, vamos assim dizer, não tem como ser assim, né? Mas ele era um homem tão firme que, se fosse preciso, ele faria qualquer coisa para ver a sua família salva e todo mundo salvo. Mas um dia o diabo, ele chegou para Deus e disse, uai, você está abençoando Jó, será que não é por isso que esse homem é tão fiel assim? Vamos fazer o seguinte, Deus, deixa eu tocar na vida dele, deixa eu tirar as coisas que ele tem, aí eu quero ver se esse homem vai permanecer firme mesmo, né? Então Deus permitiu aquilo, Deus permite, Deus não manda o mal, irmãos. Deus é bom, Deus é graça, Deus é maravilhoso, mas Deus permitiu aquela provação. Então o próprio Deus disse, olha, você pode fazer isso, mas você só não vai tocar na vida dele, porque a vida dele pertence a mim. E aí,
o que aconteceu? Nós vamos ver aqui agora. Eu quero ler para você Jó capítulo 1, o versículo 18 ao 22. Preste atenção, olha o que diz. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu aprendo, se você quiser ter uma experiência com Deus, você tem que ser um adorador. Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. E aqui Jó, ele adorou a Deus no momento mais difícil, irmãos. E pode prestar atenção, tanto na sua vida como na vida de qualquer outro. Geralmente a pessoa tem experiências com Deus nos momentos mais difíceis. Quando a pessoa está na pior, são os momentos de maiores revelações. Você que hoje está se sentindo sozinho, você se sente desamparado, você se vê nesse deserto há tantos anos. Meus irmãos, é nessa hora que Deus ele quer se revelar a nós. Por quê? É nessa hora que nós estamos mais fracos. Mas a Bíblia diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Então, é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Jó, ele ficou sabendo no único dia que a sua casa desabou, morreram os seus filhos, ele perdeu depois o seu gado, ele perdeu todos os seus bens, os seus empregados morreram. Irmãos, os próprios psicólogos, psiquiatras, eles reconhecem que uma pessoa, se ela perder tanta gente assim, ela não resiste, ela não suporta tamanha a dor, tamanho sofrimento. Ou se ela resistir, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, ela sempre vai estar com essas feridas na alma. Mas Jó, a Bíblia diz que, eu vou ler para você, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. E ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar nu, e eu vou partir nu. O Senhor me deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que bênção, irmãos, olha que experiência. Talvez a gente ache que a experiência é somente assim, ver anjos. Eu já tive essa experiência assim, eu posso dizer que é maravilhoso. Mas a gente acha que é somente coisas gloriosas, mas às vezes é num momento difícil que nós temos aquela experiência de abrir o coração diante de Deus, sabe, ter um encontro. Eu acredito que isso aqui só é possível com o toque de Deus. Não tem como a pessoa por si só adorar a Deus num momento como esse. Ou seja, ela ali já está sendo visitada por Deus. Eu me lembro uma vez de uma moça, o filho dela morava aqui perto da nossa cidade, questão de 40 minutos. E essa mulher, ela morava no exterior. E ela ficou sabendo que o filho dela morreu. E eles não queriam enterrar o menino porque queria esperar a mãe chegar e só tinha o voo à noite. Resumindo, essa mulher chegou no dia seguinte e todo mundo muito preocupado porque o menino era filho único, sabe, irmãos? E quando aquela mulher chegou diante ali do caixão, né, naquele velório, todo mundo chorando, desesperado e todo mundo morrendo de medo de ver a reação dela. Aquela mulher olhou para o filho dela, respirou aliviado e ela fez essa declaração de Jó. Eu me lembro, irmãos, que isso se tornou testemunho na região. As igrejas tudo falavam disso, porque ela chegou e disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Uma pessoa para falar isso, ela está cheia já de Deus. Mesmo que ela ache assim, eu estou longe de Deus, eu erro tanto. Mas uma pessoa, às vezes, ela demonstra que ela tem Deus na vida dela, às vezes nesses piores momentos, em que as pessoas olham para você e elas pensam, como que essa pessoa suporta tanta provação e ela não reclama, e ela não desiste desse Deus dela. Então, Jó, a Bíblia diz que ele se prostrou em adoração, ou seja, ele estava muito triste, ele estava completamente abalado com aquilo tudo, mas ele não reclamou. E a Bíblia finaliza dizendo: em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então, se você quiser ter experiência com Deus, em primeiro lugar,
você precisa adorar a Deus. Criar esse hábito de adorar. Quando você, às vezes geralmente a gente vai numa vigília, isso é muito comum, eu já passei por muitas experiências assim. Você começa a orar, cada um vai para o seu canto, né, fazer aquela oração. E aí quando você começa naquele momento de tirar o seu foco, preste atenção, irmãos, você começa a tirar o foco dos problemas, das preocupações à sua volta, você começa a focar em Deus e adorar o Senhor. Você começa a dizer, Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, muito obrigado, Tu és digno de toda adoração. Deus, eu te amo porque Tu és a minha força. O Senhor está sempre comigo. Irmãos, você começa a adorar. Você começa, ali, irmãos, você começa a atrair a presença de Deus. Amém? Quando você começa a atrair a presença de Deus, é a hora que o Senhor começa a se revelar a você. Ele começa a tirar aquela tristeza. É como se fosse um transplante. Você dá o seu coração para Deus e Deus começa a colocar o coração dele no teu. E Ele começa a tirar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a angústia, tudo aquilo que antes te afligia. Agora você começa a ter o rosto transformado. Foi assim que aconteceu com Ana. A Bíblia diz que ela teve uma grande experiência com Deus em oração. O coração dela estava completamente devastado, porque aquela mulher tinha sofrido nos últimos anos de forma terrível, porque ela foi humilhada, zombada, porque ela não podia ter filhos. E naquela época a mulher que não podia ter filhos era uma mulher considerada assim, um nada, sabe? Ela não tinha valor, mas ela foi até a presença de Deus e ela chorava tanto ao ponto do sacerdote Eli olhar para ela e falar, mulher, para de tomar vinho, para de ficar bêbada desse jeito, porque olha isso, você tá falando um monte de coisa e não está saindo nem palavras da sua boca. E ela virou para aquele homem com muita serenidade e ela falou, Senhor, eu quero que o Senhor entenda o seguinte, eu estou amargurada, eu estou com o meu coração quebrantado aqui na presença de Deus e é por isso que não está saindo palavras da minha boca. Eu peço que o Senhor me abençoe porque eu estou aqui clamando a Deus. E aquele homem disse, olha, que seja concedido o que foi pedido. Naquela época, irmãos, Deus usava os sacerdotes, Deus usava os profetas para liberar a bênção. Mas hoje, nós, no nosso quarto, aonde a gente estiver, nós não precisamos nem mesmo esperar o horário do culto para sentir a presença de Deus. Aqui mesmo você pode ser tocado pelo Senhor. Amém? E a Bíblia diz que naquela noite, ela entregou a sua oração, ela adorou ao Senhor, e a Bíblia diz que o coração dela estava tão transformado que até o rosto dela, irmãos, já foi... eu esqueci a expressão que a Bíblia diz, mas ela ficou com o rosto transformado, o rosto alegre. Tamanha foi a adoração, a entrega ao Senhor naquele momento. Amém? Então, aqui nós vamos continuar vendo a história de Jó. O capítulo 1 disse que Jó ele se prostrou em adoração depois de tanta tragédia. Mas, no capítulo 2, o versículo 8 ao 10, preste atenção o que aconteceu. Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Irmãos, a segunda coisa que eu vejo para nós termos experiências com Deus é nós vivermos em santidade. Jó, o tempo todo, ele priorizava a santidade. A Bíblia diz que a mulher dele falou, olha, por que você não morre? Morre, meu filho, você não tem mais nada na sua vida. Olha o seu corpo, porque a Bíblia diz que o inimigo tentou contra Jó, lançando feridas. E aquelas feridas eram feridas abertas. Ele tinha que se coçar com cacos de telha, né? Cacos de louça. E ele então ficava se raspando, porque tamanha era a sua tragédia. Olha o ponto que esse homem chegou. Mas a Bíblia diz que em momento algum ele pecou com seus lábios. E ele falou, mulher, você está falando como louca. Você está achando que eu vou negar o meu Deus? Né? Então ele não pecou com seus lábios. Então, irmãos, nós precisamos buscar viver em santidade. Como eu falei para vocês a respeito da oração em línguas. Eu me lembro que quando eu queria muito orar em línguas, porque eu pensava isso vai me edificar. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. E ele fala diretamente a Deus. Ele não entende, a sua mente fica infrutífera, mas ele está sendo edificado espiritualmente. Então eu queria muito isso, sabe, irmãos?
E durante muito tempo, eu ficava pensando assim, eu orava com o sentido errado, sabe, com a intenção errada. E um dia Deus me mostrou que é por isso que eu não estava recebendo. Porque a Bíblia diz, se vocês pedirem de forma errada, vocês não vão receber. Então, eu queria muito poder orar assim, para me aproximar de Deus. A intenção estava certa, mas durante 2 anos eu queria orar em línguas, sabe para quê? Para mostrar para as pessoas à minha volta que eu era uma pessoa espiritual. Eu queria mostrar para minha família, eu queria mostrar na igreja que eu era um cara espiritual, porque eu não me considerava assim. Então era um sentimento de inferioridade, sabe? E aí, um dia Deus me mostrou que aquilo estava errado. Eu tenho que querer isso, tenho que buscar os dons espirituais para crescer espiritualmente com Deus, para me aproximar dele e principalmente para ser mais usado ainda na obra de Deus. E aí, irmãos, o que aconteceu, né? Teve um dia que eu estava muito desanimado, passando por muitas lutas, e quando a gente lê esses livros de testemunhos, né, de homens e mulheres de Deus, muitas vezes a gente vê só o lado bom, as coisas boas que aconteceram, mas a vida cristã a gente sabe que não é assim. E eu estava em mais um daqueles momentos de deserto, passando por lutas, e aí o que aconteceu? Um dia eu estava tão triste, tão desanimado, e eu ficava pensando, como que pode, como que essas pessoas aí, né, de igrejas pentecostais, elas estão sempre animadas, eu não consigo ser desse jeito, sabe? Eu tinha essa visão assim. E eu tinha um amigo também que ele era muito firme com Deus, ainda é, e ele sempre me motivava e falava dos testemunhos, né, que ele tinha. E aí, um dia ele me ligou, justamente nesse dia que eu estava muito triste, e ele me chamou, ele foi lá em casa, me chamou para orar. E ele me contou que na hora que ele estava orando por mim, antes de chegar lá em casa, o inimigo se levantou contra ele muito forte, sabe? E ele falou para mim, olha, eu creio que Deus tem algo na sua vida, eu não sei o que é, mas eu creio que Deus ouviu suas orações, Ele vai fazer coisas grandes. Irmãos, eu virei para ele e falei o seguinte, olha, eu tô quase largando mão disso aqui, cara, eu não dou conta. Eu não consigo orar como eu deveria, eu não consigo ler a Bíblia, tem hora que eu não tenho vontade nem de ir na igreja. Eu não consigo, cara, eu tenho muitas fraquezas, muitas falhas. E ele falou, cara, entrega nas mãos de Deus, né? Não fica reclamando, vamos orar, né? Resumindo, nós fomos orar, irmãos, nós paramos num lugar assim, dentro da caminhonete dele, chegamos lá e ele falou o seguinte para mim, olha, eu vou deixar o som ligado aqui, mais alto, e eu vou me concentrar em Deus aqui, concentre você também. E aí eu pensei, esse cara, eu acho que ele deve estar achando que, como eu já tinha falado para ele que eu queria muito orar em línguas, né, receber esse dom de línguas, eu acho que ele vai ficar me pressionando agora, porque ele colocou a música bem alta, porque eu acho que ele deve estar me incentivando a orar em línguas, mas eu não consigo, já tentei, sabe, irmãos, e não adianta você tentar por conta própria, tem que ser algo que vem de Deus mesmo, né? Só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que quando os discípulos falavam em línguas, a Bíblia diz que eram os discípulos que falavam, não era o Espírito Santo. Então começa por nós. E aí naquele momento, irmãos, eu estava ali concentrado, né? E comecei a falar com Deus. Deus, eu estou muito fraco hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida, do meu futuro. E comecei a falar com Deus. Mas chegou um momento ali, irmãos, que eu não sabia mais o que falar. E aí eu peguei e fiquei em silêncio. E ao mesmo tempo eu pensei, eu estou passando por lutas aqui, mas por mais que eu esteja na pior, eu não posso deixar de adorar a Deus. E foi então, irmãos, que eu pensei, eu vou voltar a adorar a Deus. E quando eu voltei, irmãos, a falar com Deus, o Espírito Santo tomou minha boca e ele começou a me encher, e eu comecei a falar em outras línguas que eu não conhecia. E eu fiquei muito tempo ali, fiquei mais de meia hora orando em línguas. E de repente esse moço que estava comigo, ele começou a interpretar o que eu estava falando, ele começou a entender tudo aquilo que eu estava falando. E Deus começou a falar comigo, irmãos, eu chorava, eu não queria parar aquilo nunca. Eu, por mim, assim, se o mundo acabasse ali, se eu morresse naquele momento, para mim já bastava. Eu estava muito satisfeito, porque Deus realizou o meu sonho. Irmãos, Deus, Ele quer nos encher com a presença dEle. Deus quer nos dar experiências. Foi uma das maiores, né, experiências que eu tive. E aí, o que aconteceu? Passaram-se 2 dias, irmãos. Eu estava maravilhado com tudo aquilo. Passaram-se 2 dias. Eu fui chamado para ir num congresso em Ribeirão Preto, que é aqui perto da minha cidade.
ia ter um congresso do Diante do Trono. E naquele congresso Deus falou muito comigo, irmãos. A começar assim, desde quando eu saí da minha cidade até chegar em Ribeirão Preto, eu fui orando em línguas, porque o Espírito Santo me encheu ali com a presença dele. Então, eu comecei a desfrutar de coisas que antes eu não desfrutava tão fortemente assim, sabe? E eu percebo que a oração em línguas, ela me abriu um novo caminho com Deus. E vale lembrar uma coisa, irmãos, eu sei que muitos talvez estejam pensando aí, mas eu não oro em línguas, eu nunca tive uma experiência com Deus, nunca ouvi Deus falar comigo. Meus irmãos, como eu disse, a maior experiência é a salvação. Essa é a principal de todas. Se você já entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você recebeu já o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar dentro de você. Agora, essa oração em línguas é um enchimento, é um extra, vamos assim dizer, é um plus, né? Mas para isso você precisa buscar. E essa época que eu estou te contando, que eu vivi tudo isso, foi uma época que eu estava buscando muito a Deus, muita oração, eu estava jejuando, eu queria muito ter um encontro com Deus. E aí, irmãos, o que aconteceu? Fui para esse congresso. Chegamos lá nesse congresso, Deus começou a falar muito com a gente, com todos os meus amigos que foram comigo. Só que dentro de mim começou a surgir um desejo de saber o que Deus tinha para minha vida. Eu queria saber o que Deus tinha para mim. Eu sempre gostei de cantar. Eu tinha uma banda de rock quando eu era do mundo. Chegamos a lançar CD. Então assim, quando eu me converti, as pessoas me colocaram logo para cantar na igreja. E eu comecei a cantar na igreja, mas dentro de mim, eu não sentia que era aquilo que Deus tinha para mim, de ser um ministro de louvor, apesar de todas as pessoas falarem a mesma coisa. Mas eu sonhava que eu estava pregando, eu sonhava que eu estava colocando a mão na cabeça das pessoas e Deus estava me usando com palavras. E eu não contava para ninguém. E aí naquela noite, naquele congresso, eu cheguei para os meus amigos e eu disse: olha, Deus vai falar comigo o que Ele tem para minha vida. Eu quero saber qual é o meu chamado, porque eu não quero mais continuar assim, nessa dúvida. Eu quero que Deus me revele. Irmãos, nós fomos embora, terminou esse congresso, fomos jantar. E aí nós fomos para um apartamento. E olha aqui, vou só fazer abrir um parênteses aqui. Uma irmã comentou o seguinte: eu nunca orei em línguas e parece algo inalcançável. Meus irmãos, para o homem, todas essas coisas são impossíveis. O homem, para ele fazer uma oração, só foi possível porque Jesus morreu por nós. Nós só podemos ter uma experiência com Deus pela graça de Deus. E não quer dizer que você vai ser melhor que alguém, que eu sou melhor do que você. Pelo amor de Deus, entendeu? Não é isso que eu quero passar. Não é essa imagem que eu quero passar. Pelo contrário, eu quero contar essas experiências para vocês entenderem que se vocês adorarem a Deus, se vocês buscarem uma vida de santidade, se vocês buscarem ao Senhor mesmo, de coração, e persistir nessa busca, não tem como, você vai encontrar. Jesus disse: aquele que bate, a porta vai ser aberta. Aquele que busca, encontra. Amém? Então, o que aconteceu? Eu estava ali naquele congresso e aí nós fomos embora, fomos jantar e chegamos no apartamento. Quando eu cheguei nesse apartamento, irmãos, eu fiquei assim impressionado, porque tinha uma irmãzinha lá, muito simples. Eu tinha conhecido ela já um dia antes, né? E ela estava ali orando em línguas. E ela estava ali no sofá, né? Virado para a parte de dentro assim do sofá, encolhida ali e orando, irmãos. Mas foi a coisa mais linda. E eu fiquei pensando, gente, quem me dera poder ter uma experiência com Deus assim? Quem me dera, porque é algo tão profundo que essa mulher está vivendo. Eu via na oração dela, foi algo indescritível. E aí, de repente, essa mulher começou a dizer o seguinte: eis que trago, olha o que ele diz, já era Deus falando ali, irmãos. Eis que trago 8 anjos nesse lugar. Irmãos, naquele momento, todo mundo estava ali, a gente estava num clima de brincadeira, um conversando, rindo. E aí, naquele momento, todo mundo parou e a gente chegou perto dela e a gente começou a orar, né? E veio aquele temor de Deus, aquele clima, sabe assim, de que Deus estava presente. Irmãos, eu fiz a conta, né? Eu olhei, contei a partir de mim. Tinha 8 pessoas naquele lugar. Aquela mulher não viu. Ela estava virada para o sofá, orando, ela nem estava olhando para a gente. E de repente Deus foi falando com cada um, irmãos, em profecias. E você que tem o desejo de ser usado, né? Peça, a Bíblia diz, priorize o dom da profecia, porque ele edifica toda a igreja.
A profecia, ela é o próprio Deus falando, né? Eu sei que muita gente nem acredita nessas coisas, mas irmãos, eu sou fruto hoje das promessas de Deus, de profecias que eu recebi lá atrás. Deus já tinha falado comigo há muito tempo atrás. E então, acredite, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar nessas coisas. Você tem que abrir a sua mente, porque tudo isso que eu estou te falando ainda são coisas pequenas, muito pequenas, do que o que está escrito na Bíblia. Tem coisas muito maiores que aconteceram, né, no ministério de Paulo, nos apóstolos, na vida de pessoas simples. Então, pode acontecer com cada um de nós, e isso não ficou, e os dons não se encerraram ali no dia de Pentecostes, viu? Muita gente acha que isso acabou lá em Pentecostes, e não é verdade. Até hoje, Deus tem dado dons. Depois você lê na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 12, depois o capítulo 14, que falam somente sobre dons espirituais. E o capítulo 13 fala sobre o amor. É como se fosse o recheio, né, do bolo. É o amor, porque se não tiver amor, não adianta nada ter dons, falar em línguas, não adianta nada falar na língua dos anjos, profetizar, ter a fé do tamanho do mundo, não adianta, tem que ter amor. Então, irmãos, vamos voltar aqui. Deus começou a falar com cada um ali. E eu fiquei no meu canto, sabe? Em oração, espírito de oração. E eu pensava, Deus já fez tanto comigo, né? Por que será que Deus falaria de novo comigo? Falaria o quê? Porque Deus já falou tanto. Há 2 dias atrás, Deus me batizou, eu comecei a falar em línguas. E agora, Deus já falou tanto comigo nesse congresso. Mas, irmãos, de repente essa mulher disse assim, meu filho, o meu coração queimou, irmãos. Eu pensei, ai, será que é eu, né? E ela falou de novo, meu filho. Irmãos, meu coração gelou. Meu coração começou a acelerar. E de repente, essa mulher nem estava olhando para mim. Ela disse, meu filho, é contigo mesmo. Irmãos, naquele momento, eu já comecei a chorar, comecei a sentir a presença de Deus. E de repente, ela falou o seguinte, meu filho, eu te tirei das trevas. Eu te tirei do lamaçal de pecado. E eu vou te usar nessa geração. E ela continuou dizendo, neste momento, eu coloco uma coroa na sua cabeça. Irmãos, naquele momento, eu nunca tinha visto nada. Como eu disse para vocês, eu era de outra religião, eu era espírita. Eu sempre ouvia pessoas comentarem coisas do mundo espiritual, depois que eu me converti, mas eu nunca tinha visto nada. Mas naquele momento, irmãos, eu vi um anjo. O anjo estava na minha frente e esse anjo colocou uma coroa na minha cabeça. E aí Deus continuou falando comigo e eu olhava para esse anjo, irmãos, eu via a glória de Deus nele. 2 olhos assim lindos, olhos grandes, um nariz perfeito, uma boca grande. Ele não tinha cabelo, ele era meio prateado, não sei te explicar, mas foi uma experiência. E eu orando em línguas, e eu vejo que a oração em línguas, ela ajuda você no sentido assim, ó, quando você ora em línguas, você não entende o que você está falando. Então, a oração em línguas, ela tira o seu racional ali naquele momento, porque às vezes o racional nosso nos bloqueia. Sabe quando você começa a orar, você começa a sentir algo novo, aí você fica com medo? Você pensa assim, eu acho que eu fui longe demais, eu mergulhei muito fundo aqui, vou parar. Então a sua mente te bloqueia muito, mas quando você ora em línguas, é como se fosse daqui para o seu coração, entendeu? Então você está totalmente ligado ali com Deus. Irmãos, aquele anjo colocou aquela coroa e Deus falou assim para mim, meu filho, eu te chamo hoje de pastor, você será um pastor e você vai gerar muitas almas para mim. Irmãos, eu senti um amor tão grande, uma presença de Deus tão forte. Eu fui tão renovado porque, irmãos, eu estava já num deserto há muito tempo. Aquilo para mim foi como um manancial no deserto. Você que está passando por um deserto tremendo, parece que você não sai dele nunca. Não deixe de acreditar no sobrenatural de Deus, irmãos. Então busque ter uma vida de santidade. Eu sei, ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai atingir aquele nível inalcançável de perfeição, não tem como. Mas pelo Espírito Santo de Deus, você consegue viver uma vida fora dos prazeres da carne. Deus, ele vai te santificando, vai transformando a tua vida. Amém? Para isso você tem que rejeitar as coisas do mundo. A Bíblia diz, aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque Deus não tem nada a ver com este mundo. Então, irmãos, foi uma experiência tremenda. E não pense que as coisas foram fáceis, mas o ano seguinte, irmãos, foi o ano mais difícil da minha vida. E é por isso que eu digo,
busque ter experiências com Deus, porque aquela experiência fez eu não desistir. Talvez você está me ouvindo aí e você pense assim, nossa, realmente, aquilo que eu vivi lá atrás é o que me fortalece hoje. Aquelas experiências, Deus não me abandonou, Deus já falou comigo, Deus já me deu livramentos. E é isso, irmãos, que nos garante, que nos mantém firme na presença de Deus. Isso aí vai se tornando como uma âncora, não deixa a gente afundar, não deixa a gente se desviar, porque você sabe que Deus é real. Ainda que hoje você esteja frio, ainda que você esteja se sentindo frio espiritualmente, você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus fala, que Deus, Ele transforma as nossas vidas. Amém? Só para encerrar, irmãos, o outro passo que você tem que tomar na sua vida é ter uma visão espiritual das coisas. A partir de hoje, você tem que enxergar que tudo é espiritual. Tudo que acontece na sua vida agora não fugiu da vontade de Deus. Deus Ele permite, sim, muitas coisas ruins. Você mesmo colhe tempestade, você colhe problemas para a sua vida. Mas você nunca pode perder a sua fé, a sua visão espiritual, porque é isso que vai te trazer o milagre. Irmão, vocês já pararam para pensar que tudo que Deus pede para nós é fé? É fé para você ser salvo, é fé para você receber as bênçãos, é fé para você vencer o pecado, vencer as tentações. Deus só pede a nossa fé. Então, eu quero ler para você a última passagem, Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27. Ele disse assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Olha isso, irmãos. Aqui Jó disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Eu sei que a esperança vai surgir. Eu sei que Deus não vai me deixar nessa situação. E ele disse: olha, ainda que o meu corpo seja destruído, que a minha carne seja destruída, eu vou ver a Deus. Olha a transformação, irmãos, na vida de Jó. Jó perdeu tudo, ele perdeu bens, ele perdeu família, principalmente seus parentes, né? Mas ele permaneceu fiel e principalmente ele não perdeu a sua fé. Então, irmãos, se você quiser viver um relacionamento com Deus, busque a Deus pela fé. Não dependa dos seus sentimentos. Talvez você está aí pensando: pastor, mas eu já orei tanto, eu já busquei tanto a Deus e não aconteceu. Meu irmão, você não vive pela fé? Eu perseverei na oração. Eu sabia que ainda que não acontecesse nada, eu ia permanecer firme com Deus, porque eu queria Deus acima de tudo. E Jó, ele disse: como anseia no meu peito o coração. Então, irmãos, você precisa ansiar, tem que ser um anseio mais forte do que tudo. Talvez você está numa igreja que é considerada tradicional, as pessoas não acreditam nessas coisas. Meu irmão, seja aquele que vai romper com isso, rompa com a religiosidade. Ainda que ninguém à sua volta tenha vivido experiências com Deus, você pode viver essas experiências, amém? E aí, para completar, né, no final da vida de Jó, Jó 42, versículo 5, ele disse assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amém, irmãos? Essa é a experiência que Deus quer nos dar. Ao ponto da gente entender que tudo que passou foi tão pouco, foi tão pequeno, porque às vezes a gente tem umas experiências e a gente acha que aquilo é o máximo que a gente pode ter. Meus irmãos, Jó, ele viu com seus próprios olhos a Deus. É lógico, a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus, porque ele é espírito. Mas ele quis dizer assim: eu tive uma revelação tão grande de agora quem é Deus, que aquilo mudou a vida dele. E ele disse: eu já tinha até ouvido falar, mas era algo tão superficial. Então, irmãos, como eu disse, geralmente essas experiências vêm a partir de situações difíceis. Você que já está no deserto há anos e anos, parece que você não sai dessa situação. Meu irmão, você é a pessoa ideal para ver, contemplar a grandeza de Deus, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas é no deserto que o seu coração muda e você começa a ansiar pela presença de Deus e não somente por aquilo que Ele pode fazer. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você.
E você que deseja ter uma experiência com Deus, irmãos, começa a partir de agora. Vale muito a pena você buscar a Deus. E isso, irmãos, é um processo. Você começa a se santificar, você começa a adorar a Deus, você começa a tirar do seu coração os medos, as angústias, as preocupações, e você começa a mergulhar no Espírito. Porque assim, Jesus diz, quando você for orar, por que Jesus disse isso? Presta atenção. Ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto você vai orar e Deus vai te atender, Ele vai te recompensar. Jesus estava querendo dizer o seguinte, tira as distrações. Entrar no quarto pode significar o teu trabalho, pode significar o banheiro, né? Eu já tive experiência com Deus no banheiro, é um lugar muito gostoso, não sei explicar porquê, mas você está ali, né, recebendo a água e você está o tempo todo, você e Deus ali. Eu já tive experiência em muitos lugares. Então o quarto não é um lugar físico, mas é um lugar onde não há distrações, tá certo? Em segundo lugar, Jesus quis dizer o seguinte, aqueles que oram nas praças, oram em público, não que seja errado, irmãos, mas a oração principal é a em secreto, porque a em público você pode cair na tentação de querer receber a recompensa dos homens e querer ser elogiado pelos homens, mas a verdadeira recompensa vem de Deus. Então, se você quiser algo de Deus, às vezes você não vai poder nem ficar orando com muita gente. Vou ser sincero, eu prefiro, irmãos, fazer uma vigília onde vai eu, mais um, mais dois, mais três, no máximo ali, irmãos. No máximo 5 pessoas, porque passou disso, já tem outras intenções. Às vezes as pessoas estão lá só para ver milagre, só para ver o sobrenatural. Elas não querem realmente buscar a Deus e adorar a Deus. Então, é preciso tirar as distrações e é preciso vencer a nossa carne. A nossa carne, irmãos, ela quer aparecer, a nossa carne acha que é melhor do que os outros. E você só consegue vencer isso quando você procura realmente a Deus de coração. Você tira as distrações, você tira todo o pensamento que se levanta contra, todo medo, toda preocupação, ansiedade, e aí você começa a ter um encontro com Deus. É nessa hora que você não quer sair dali mais, porque você começa a se desconectar. E não tem como, irmãos, guarde isso. Não tem como uma pessoa que é apegada com as coisas deste mundo ter experiências com Deus. Você tem que se desapegar dessas coisas. E é por isso que às vezes orar no monte se torna muito mais relevante, sabe? Porque você está ali com o único propósito de buscar a Deus. Então não é que o lugar em si faz a diferença, mas o seu coração está mais disposto a se concentrar em Deus. Amém? Então agora eu quero orar, eu quero pedir que Deus transforme a sua vida, mas vai partir de você perseverar em oração e não desistir até que você experimente transformações na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, te agradecer, meu Pai, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em todo o tempo da nossa história. Antes que nós te conhecêssemos, nós, Pai, já tínhamos experiências, Pai, porque o Senhor é o Deus de graça, um Deus que deseja se relacionar conosco. Mas, Senhor, a maior experiência de todas é a principal, a primeira tem que ser o novo nascimento. Por isso eu te peço, Pai, entra na vida dessa pessoa, Pai. Essa pessoa que nunca fez uma oração entregando sua vida para Jesus. Jesus, entra nesse coração agora. Jesus, tira essa pessoa das trevas, transporta ela para a luz. Jesus, eu te peço, perdoa os pecados, Senhor. Perdoa os pecados dessa pessoa, que ela possa sentir leve a partir de hoje, que o Senhor apague a culpa, que através do sangue de Jesus o Senhor perdoe e purifique essa pessoa. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, traga experiências novas. Esse crente que está aí frio, Pai, essa moça, esse moço que há muitos anos não tem experiências mais, eles vivem de glórias do passado. Senhor, nós queremos ter experiências no dia de hoje. E por isso te pedimos, meu Pai, que o Senhor atenda esses pedidos, ó Deus. Quantas pessoas aqui, Pai, precisando de um milagre. Quantas pessoas estão nesse deserto há tantos e tantos anos, Pai. E parece que nada muda, nada acontece. Mas Deus, eu quero te pedir, entra, Senhor, nesta vida. Transforma essa situação, que o maior desejo dessa pessoa, o maior anseio dela, seja estar na Tua presença. Que o Senhor tire, meu Pai, toda dor do coração, porque se o nosso coração mudar, ainda que as circunstâncias não mudem de imediato, mas não importa, tudo já mudou,
porque tudo começa a partir de nós, através da nossa fé, da nossa confiança em Ti. Deus, assim como Ana teve uma experiência contigo, e a Bíblia diz que o rosto dela se transformou, ficou um rosto alegre. Aquela mulher que foi amargurada, sofrida, teve uma vida difícil, Pai. De repente o Senhor mudou a sorte dela. Muda a sorte dos meus irmãos, meu Pai. Essa pessoa que está agora chorando, meu Deus, ela está no fundo do poço, mas Jesus é lá, é nesse lugar que o Senhor vai de encontro. É nesse lugar que o Senhor resgata e o Senhor nos tira, Pai, das mãos do inimigo. O Senhor nos tira da depressão. O Senhor nos tira dessa tristeza na alma e o Senhor nos coloca no lugar mais alto. Oh Deus, eu te peço, transforma esse choro em alegria, Pai. Essa depressão, essa tristeza em alegria. Pela fé, Senhor, transforma a nossa vida, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quero agradecer do fundo do coração a todos vocês e eu quero dizer uma coisa. O apóstolo Paulo disse que nós somos transformados de glória em glória. E eu quero trazer aqui uma ilustração muito simples para você entender. Quando o pecado entrou neste mundo, ele contaminou o ar. O ar deste mundo está contaminado, irmãos. Então nós respiramos o tempo todo algo que foi contaminado. Então, por natureza, nós somos pessoas mundanas. Nós somos pessoas que pensamos com as coisas da maneira que o mundo pensa. Nós agimos da maneira que o mundo age. Mas quando você se converte, quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a respirar um novo ar. O ar que vem do céu, que vem de Deus para a tua vida. Então Deus começa a soprar na tua vida. Essa é uma ilustração, viu, irmãos? Deus começa a soprar na tua vida um novo ar. Você começa a respirar um ar puro. Esse ar não é contaminado. Mas à medida em que o tempo vai passando, você volta a respirar as coisas do mundo. Você volta a viver conforme o mundo vive. Você começa a pensar como as pessoas pensam. Você se torna uma pessoa mais racional, uma pessoa mais realista, porque você está olhando. Esse mundo, ele é visual. E Deus, você não vê Deus. Você não vê o reino de Deus, você não vê os anjos, né, com frequência, como eu disse. Uma pessoa, quando a Bíblia fala que Pedro viu um anjo, que Paulo viu um anjo, isso, irmãos, é um fato isolado, não é a todo momento. Então desconfie de pessoas que ficam dizendo, eu vi um anjo ali, eu vi outro anjo ali. Meus irmãos, não estou querendo dizer que Deus não faça, mas precisamos ficar atentos com isso também, certo? Então não se sinta culpado se você não fica tendo experiências sobrenaturais o tempo todo, tá certo? Só o fato de você já estar com Deus já é algo sobrenatural. Então valorize também as pequenas experiências que você tem todo dia, tá certo? Então, quando você começa a orar, é como se você começasse a respirar um ar puro. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar sempre em oração, porque estamos sempre nos contaminando. A gente está no mundo contaminado, mas quando você começa a buscar a Deus, você começa a desfrutar dessa presença de Deus, você está respirando um ar puro e aquilo vai te transformando. É por isso que às vezes você tem que orar, não 5 minutos, mas você tem que passar mais tempo. E terminou de orar, já vai pensando na próxima vez que você vai separar um tempo para Deus. Amém? Lógico, você tem que orar no seu dia a dia. Orar sem cessar, como diz a Bíblia. Mas você tem que ter esses momentos em que você vai buscando e buscando, até chegar um momento em que a sua carne vai ficando para trás e você vai buscando alimentar as coisas do Espírito. Tá certo? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer do fundo do coração cada um de vocês e eu quero pedir que vocês compartilhem. Vamos enviar para mais pessoas. E eu desejo do fundo do meu coração, você que entrou agora, que você tenha também experiências a cada dia, vivendo no sobrenatural de Deus, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço aí, viu, gente? Fica com Deus.